E aí é o texto de Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 6. Ok, gente? Então, para todos vocês que estão chegando, já viram, não tem enrolação, é direto para o assunto. Já foi 5 minutos aí de abertura, então vamos embora para a palavra de Deus, porque hoje temos muito assunto, ok, queridos? Está escrito assim, Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 6. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes, ok? Que o Senhor fale conosco pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, estamos aqui para adorarmos e glorificarmos ao Senhor Jesus Cristo. Bom, muito se tem falado nesses últimos dias, muito se tem comentado, afinal de contas, nós cremos, né? E a Bíblia realmente ela nos dá todo o subsídio para isso, que já é o termômetro do mundo, é a bússola do mundo, enfim. É tudo que você possa imaginar para que o mundo tenha uma direção e para que a gente possa entender em que ponto e que pé está a volta de Cristo Jesus. Até aí tudo bem. Mas nós precisamos colocar e ter certeza de algumas coisas, e agora eu preciso que você preste muita atenção, porque eu sei que Deus vai falar. E a gente está ouvindo muita gente, muito site, muita página, comentando, será que vai vir a terceira, né? Não vou falar aqui o nomezinho, porque o vídeo pode... Aliás, o alcance pode cair, né? O YouTube tira alcance quando a gente fala essas palavrinhas mágicas aqui, enfim. Mas será que a terceira, né? G, será que a gente vai entrar num conflito mundial? Enfim, será? Bom, realmente estamos em conflito. Os conflitos sempre tiveram e sempre vão existir. Mas quando se trata do povo de Deus, né? Da nação santa, do povo eleito, e até esse nome, se eu falar aqui também, dá probleminha, né? Então, você já sabe para qual lugar que está tendo problema agora, qual é o nosso país, né? Qual é a nação, o povo de Deus, né? Enfim, para você poder entender, tá? Enfim. Ok. A gente vai vendo os acontecimentos. Agora vamos para a Bíblia. A gente já leu aqui esse primeiro texto de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo de número 6, quando o próprio Jesus, né, começa a falar, porque muitos viram em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E a gente começou a ler a partir do versículo 7, que está aí na tela aí. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Bom, então Jesus está deixando claro que sempre ouviremos de guerras e de rumores de guerras, ou seja, guerras que vão acontecer, né? Eu falei a palavrinha mágica, né? Mas é o que eu li aqui, enfim. Gs que vão acontecer, e isso que eu acabei de falar agora, que podem acontecer. Rumores de G que já está acontecendo, algumas que já aconteceram com o passar dos anos, não essa, mas várias e várias e várias e várias. E essa que está acontecendo agora e outras que estão acontecendo. Na verdade, a gente está com 2 a 3, 4, acho que quase 4 Gs durante esse período aí, né? A mais marcante é a que a gente está ouvindo agora, porque teve infelizmente, aquele problema todo, né? Eu tenho que medir palavras aqui, gente, é meio problemático, né? Senão o alcance cai e aí é difícil. Mas, enfim, teve esse problema todo aí, né? De vários pequeninos e pessoas que foram aviltadas, enfim, sequestradas, infelizmente suas vidas ceifadas, né? Estou tentando usar termos aqui para a gente não ter a live derrubada.
Resultado. Logo vem as especulações, né? Será? E aí começa um falar de cá, outro falar de lá. Mas o que importa para a gente é a Bíblia. Então a gente já está entendendo que é o seguinte: tudo isso está acontecendo. Esses rumores de G e essas G que estão acontecendo, né? Quando eu falar G, você já sabe o que é, né? Jesus fala: não vos perturbeis. Ele falou: ok, vocês vão ouvir, vai acontecer, mas não vos perturbem. Por quê? Porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então, ponto 1, não é o fim, isso tem que acontecer. E que fim é esse que Jesus fala? O fim, basicamente, é o fim de tudo, porque lá no início, os discípulos perguntaram: dize-nos, versículo 4, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Ou seja, Senhor, quando é que vai ser o fim de tudo, né? Quando é que essas coisas vão se cumprir? E aí Jesus então começa falando, mas ele fala: calma que ainda não é o fim. E aí ele começa a falar as coisas que vão acontecer, que estão acontecendo. Porque vai se levantar nação contra nação e reino contra reino. Ok. E haverá terremotos em vários diversos lugares. Ok, desde sempre. E haverá fomes. Ok, está tudo acontecendo. Isto será o princípio de dores. Então vamos classificar primeiro. Não é o fim, é o princípio das dores. Tudo isso tem que acontecer para que o fim chegue, ou seja, para que as coisas aconteçam. Ok? Então, tudo o que está acontecendo agora no mundo e o que vai acontecer ainda é o princípio das dores. Ok, queridos? O texto, então, continua falando, versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. E Jesus continua falando mais ainda. A perseguição a mim e a você, a todos aqueles que se entregaram, que se entregam a Cristo Jesus, ela será muito grande. Ou seja, a perseguição que eu e você sofreremos, ela vai ser tão grande que seremos entregues. Está aqui, ó. O texto está falando. O texto está dizendo aqui. Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados. Sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Ou seja, prepara, que ainda tem mais coisa para vir, e é com a gente. Mas aí o texto continua falando. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Entre todas as gentes. E aí o versículo 11, ele fala assim: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Ok? Então vamos a algumas considerações iniciais para a gente poder passar para outros textos aqui, que eu vou sempre embasando no contexto. É imprescindível, gente, que nós tenhamos a Bíblia para a gente poder contextualizar e provar o que a gente está falando. Ok? Então você está no canal Ministério Falando da Verdade, e eu estou aqui só falando da verdade e ministrando aquilo que Deus quer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Vamos lá. A gente, então, chegou a algumas conclusões. Então, não é fim. Mesmo que haja a 3G, a 4G, a 5G, ou seja, eu estou falando o nome aqui, né? Quando eu falar G, você já sabe que é aquele nomezinho que eu não posso falar aqui, que faz o alcance cair, tá? Suponhamos que haja agora a terceira G. Ela vai acontecer. Porque o texto, e eu posso ler, YouTube, eu estou lendo o texto, tá? O texto eu posso ler, tá, YouTube? Versículo 7 está escrito assim: e quando, vou até colocar o texto na tela aqui, ó. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerras. Então, YouTube, eu estou falando do texto que está na Bíblia, tá bom? A gente tem que conversar com o algoritmo aqui ao vivo, né? Quem diria? Então, assim, agora falando, o Fábio falando aqui, né? Então a gente já está ouvindo de G e rumores de G, ok? E Jesus fala assim: gente, vocês estão ouvindo? Tá dando não somente relâmpagos, mas aqui tá umas trovadas que tá tremendo tudo aqui. Então, tomara que não caia lá e que não caia a luz aqui, amém? Então já está acontecendo isso.
já havia acontecido, já está acontecendo, vai acontecer mais. Então, que vem, pode vir 3G, pode vir a quarta G, a quinta G, até aí tudo bem. Diz a Bíblia que é a princípio de dores. Jesus continua falando que as nações vão se levantar contra as nações, e os reinos contra os reinos, e haverão terremotos, e fomes, e aquela coisa toda. E ele falou, e isso é o princípio das dores, ou seja, é só o começo. E Jesus depois fala assim, vocês vão ser entregues para serem julgados, açoitados, vocês vão ser apresentados por amor de mim para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Ou seja, esse testemunho é a pregação do evangelho. É o que eu estou fazendo aqui. É o que um bocado de pregador está fazendo nesse momento, está pregando o evangelho. Aqui na internet, nas praças. Ontem eu fui, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Ontem eu fui ao Rio de Janeiro, ontem, eu não sei, ontem. E achei interessante que quando eu estava indo para pegar a barca, né? A gente pega a barca, pode ir pela ponte ou por barca. E aí tinha um senhor, né? E ele estava com um megafone sozinho na praça do skate ali em frente à Câmara Legislativa. Ele estava falando, ele estava pregando. A Bíblia aberta e pregando. Então ele está fazendo a parte dele. Enfim. Os pregadores estão aí, ok? Relacionando tudo o que está acontecendo no presente momento, isso está acontecendo agora e vão acontecer outras coisas. O que a gente está inculcado é porque a Nação Santa, gente, quando eu falar Nação Santa aqui, até falar o nome do país que está sendo aqui, que foi atacado e que agora está revidando, está dando problema aqui. Então eu prefiro falar. Então você vai entender. Quando eu falar Nação Santa, você já sabe de quem eu estou falando, é do povo de Deus, né? Que agora está guerreando. Ok? Enfim. Como agora a Nação Santa, a nação eleita de Deus, está contra-atacando e fazendo o que deve ser feito, todo mundo fica muito atento. Fica, meu Deus, e agora? Será? Eu já estou te provando pela Bíblia que ainda não é. Mas é o princípio, ou seja, não é porque não é que Jesus falou, ainda não é o fim. Ele falou, ainda não é o fim. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Versículo de número 7, última frase. Mas ainda não é o fim. No entanto, é o princípio das dores. Então, a coisa já começou. Não sei se vai ter terceira G, quarta G, quinta G. Não sei se por causa disso, né? Porque eu não quero muito falar de geopolítica aqui, não. Eu quero falar da Bíblia, tá? Mas eu não sei, falando um pouquinho de geopolítica, se por causa disso, porque nós temos muitos interesses, principalmente comerciais e econômicos, né? Não pense você que não tem interesse comercial e econômico atrás disso tudo aí. Pode se desenrolar outras coisas. Pode desenrolar realmente uma terceira G. Com esses países envolvidos e outros que se meterem. Mas, até agora, está tudo na Bíblia, tem que acontecer, é preciso acontecer, e Jesus falou, não vos perturbeis, ou seja, não adianta ficar perturbado. O que tem perturbado a gente são as cenas que a gente tem visto, que ninguém aqui tem estômago de barata, né, gente? Ninguém tem sangue de barata, e a gente está vendo pessoas, enfim, vamos mais uma vez moldar as palavras, né? Nós estamos vendo pessoas de bebezinhos a idosos serem vilipendiados descaradamente, e ainda tem gente aqui no Brasil que defende isso, diz que está tudo normal, né? Não tem coragem de chamar essa turma pelo nome que tem que ser chamado, que eu não vou falar aqui também agora não, tá? Enfim, tudo isso que acontece tem que acontecer. Jesus falou, vai acontecer, vai continuar acontecendo, no entanto, não vos perturbeis. Mas depois ele fala no versículo de número 7. Ele diz o seguinte, é o princípio, versículo 8, é o princípio das dores. Ou seja, já estamos no princípio das dores. Ok, pastor, se nós já estamos no princípio das dores, então como é que o senhor pode, então, avalizar e como é que a gente pode entender? Porque muito tem se falado, e é para se falar, e a gente precisa falar disso, acerca da volta de Jesus, porque tudo isso é sinal da segunda vinda de Cristo, ou seja, quando Cristo... eu falo segunda vinda, entenda arrebatamento, tá? Eu vou falar também da segunda vinda. A primeira vinda, obviamente, ele veio em carne, pregou, morreu, ressuscitou. Quando ele vai voltar só para nós, ou seja, vai nos arrebatar, e vai ser o grande arrebatamento. Eu vou falar disso agora, tá?
E a gente vai para um outro texto aqui, deixa eu só organizar aqui a minha Bíblia aqui. A gente vai para um outro texto, que é o texto de a primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante, tá? Para a gente poder entender acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Se você está entendendo, deixa nos comentários aí. Se você talvez tenha alguma pergunta pertinente, deixa nos comentários. Eu vou fazer de tudo para poder ler aí, tá bom, gente? Mas a gente está bem fixo aqui na palavra, ok? Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Aqui é a Bíblia, gente, então não é o Fábio que está dando opinião aqui, não. Eu estou me reportando a Bíblia, e da Bíblia eu vou falar, e nela eu estarei, não sairei 1 milímetro dela, ok, gente? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Aqui Paulo está falando o seguinte, ó, aqueles que já dormem, calma, não fiquem tristes. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então ele está falando o seguinte, calma, porque aqueles que dormem vão ser ressuscitados. Porque se Cristo ressuscitou, os que dormem também vão ser ressuscitados. Quando isso acontecerá? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está falando que se por acaso já não foi mais, né? Então, para a gente agora, eu e você, se a gente ficar vivo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer? Primeiro, aqueles que dormem vão ser ressuscitados. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, preste atenção, gente, aqui estamos falando do arrebatamento da igreja, que no caso, para a gente, para mim, para os salvos, vai ser a vinda do Senhor Jesus só para a gente. Por quê? Porque a gente vai dividir isso em 3 partes, na questão de Jesus vir à Terra, em 3 partes. A primeira vez, quando ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. A segunda vez, arrebatamento. E daqui a pouco a gente vai falar da terceira vez ou da segunda vinda, né? Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Se estiver entendendo, coloca nos comentários aí, porque eu sei que Deus está falando conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 17. Depois nós, né, eu e você, os que ficarmos vivos, ou seja, quem estiver vivo no dia do arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para mim e para você é o seguinte: fiquem tranquilos em todo o tempo. Os que já morreram em Cristo serão primeiro despertados no dia do arrebatamento e numa questão de fração de milésimos de segundos serão ressuscitados e estarão com Cristo. Milésimos de segundo depois, diz a Bíblia, abrir e piscar de olhos, nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados. E aí as pessoas vão olhar para o lado, quando tentar achar você de novo, você já sumiu, só ficou tua roupa caída, e nós já estamos nos céus com Cristo, com o corpo glorificado. E aí é uma outra coisa que acontece, ou seja, então, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, será que estamos em terceira G? Provavelmente sim. Eu acredito que sim. Só que Jesus falou que não é o fim ainda. Mas, no entanto, contudo, porém, entretanto, estamos já no princípio das dores. Só tem um detalhe. Aí é que é o detalhe. O princípio das dores se dá, geralmente, né? As irmãs que já tiveram filho podem falar sobre isso, numa gestação normal, quando se dá o princípio das dores? O princípio das dores se dá justamente quando o filho está para nascer. Começam a vir as dores de parto. Isso aqui são palavras, né, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está alertando. Se já estamos em terceira G, provavelmente já estamos em terceira G. A gente só está meio inculcado que
o povo santo. Eu não estou falando o nome aqui do país porque o YouTube está tirando alcance, tá, gente? Então, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, com esse problema, com o advento dessa situação que está acontecendo lá no Oriente Médio, o que está acontecendo? Você falar o nome do país já está dando problema. Então, essa live aqui eu quero que muita gente veja. Então, se eu não estiver falando o nome do país aqui, você já sabe quais são os países que estão em luta. Você já sabe o que está acontecendo, você já sabe o que houve. Eu não vou ficar falando muito aqui não, senão a gente perde alcance, tá bom? Então, o pessoal está encucado, está pensando assim, meu Deus, acabou, é o fim. Pode não ser o fim, mas é o princípio do fim. E talvez esse princípio do fim não demore muito. Mas quando a gente olha para o relógio de Deus, para a contagem de Deus, que é completamente diferente da nossa, ou seja, quando a gente pensa no Deus Kairos e no Deus Cronos, a gente tem que entender que o tempo de Deus, o relógio de Deus, é completamente diferente do nosso. Um dia para ele, 1000 anos como um dia. Ok? Então, para que a gente tire essa cafifa do nosso coração, primeiro Jesus falou, não vos perturbeis. Se tiver que acontecer, vai ser terceira G, quarta G, quinta G, não sei. Tá bom? Na questão do povo santo, do povo de Deus, do país do povo de Deus está envolvido, aí sim a gente tem que acender todas as nossas antenas e deixar tudo ligado, porque tem alguma coisa mais acontecer. Por quê? O povo de Deus, o país do povo de Deus, que eu não vou falar o nome aqui para a gente não perder alcance, é o termômetro de tudo isso. Tanto é o termômetro de tudo isso, porque todo mundo é contra, né, a maioria absoluta dos endemoniados é contra o país do povo de Deus e quer massacrar, quer varrer do mapa o país do povo de Deus. Só que não vai conseguir, não conseguirá. Fiquem tranquilos, porque isso não vai acontecer. Isto não acontecerá porque Deus não abandonou o seu povo. Ele é Jeová Jireh. Ele é Deus da providência. Ele é El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. É o Jeová Ra. Ele é o Jeová de Sidkenu. Ele é Deus presente. Ok? Então, que você entenda o seguinte. Israel não será... Falei o nome aqui. YouTube, eu estou falando o nome do povo de Deus, tá? O povo de Deus não será derrotado. Fiquem tranquilos. O povo de Deus foi aviltado? Foi. Com o passar dos anos, foi por vários impérios. Todos os impérios e reinos que combateram contra o povo de Deus caíram, não ficaram de pé. E o povo de Deus, deste tamaninho, sempre sobreviveu e sempre teve estrutura para vencer todas as Gs. Ok? Quando eu falo G, você já sabe o que é, né? Você está entendendo, gente? Você pode glorificar Deus por isso? Alguém pode adorar o nome do Senhor Jesus por isso? Então, se você crê, glorifica a Deus em nome de Jesus. Então, a gente tem que dividir bastante e ficar muito ligado, porque, afinal de contas, se estamos no princípio das dores, a coisa, então, também não vai demorar a acontecer. No relógio de Deus, que não é meu, não é o teu, ok. Mas a gente precisa ficar ligado e a gente precisa entender que nós, de alguma maneira, já estamos sendo perseguidos e seremos mais ainda, mas o Senhor vai guardar aqueles que são seus. Alguém pode glorificar Deus por isso? Você crê que vai ser guardado por Deus? Deixe nos comentários aí e diga, eu creio que estou sendo guardado por Deus. Amém, gente? Tá. A gente falou aqui agora da ressurreição e da vinda de Cristo pra gente, pros salvos, tá? Que o mundo não vai ver. O mundo só vai notar nossa falta assim, né? Carros desgovernados, aviões desgovernados, assim é uma loucura. O mundo vai entrar em parafuso. Agora, a gente vai para a segunda epístola, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu controlar aqui na minha Bíblia, aqui também. Aqui. A gente vai a segunda Tessalonicenses, no nosso Novo Testamento. Já está aqui. No capítulo de número 2 e no versículo de número 1. Tá aí na tela aí, tá bom? Tá aí, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Gente, eu estou me reportando à Bíblia. Eu não estou saindo 1 milímetro da Bíblia. Eu estou falando tudo que está na Bíblia. Então,
eu não estou com devaneio teológico aqui, eu não estou com nenhum tipo de heresia, eu estou falando o que está na Bíblia, e segundo a Bíblia, eu estou tendo embasamento, compêndio bíblico para entender que o que está acontecendo no mundo agora é mistério que aconteça, vai acontecer, e se acontecer mais, fica tranquilo, porque Deus está no controle. Amém? Vamos lá. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Agora presta atenção, gente, porque esse texto aqui, a gente precisa ir para a exegese dele, para a gente poder descobrir o que está por dentro dele. Quando esse texto fala aqui da vinda de Cristo, esse texto está falando aqui da vinda de Cristo para todos verem, para todos enxergarem. E essa vinda de Cristo aqui, ela será depois da grande tribulação. Então, por favor, nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ali está falando do arrebatamento. Logo após o arrebatamento, iniciará o período da tribulação e grande tribulação, porque virá então o anticristo. O anticristo vai se revelar na terra e aí ele vai fazer um tratado de paz. O anticristo virá como alguém que vai tentar resolver tudo e supostamente resolverá tudo. Até os próprios judeus vão acreditar no anticristo. Até que, na metade deste tempo, o anticristo rompe o tratado de paz e aí todas as nações se voltam contra Jerusalém, contra Israel, e aí realmente o negócio vai ficar estreito para Israel, não vai ter chance para eles, a não ser se alguém intervir, e esse alguém intervirá, e esse alguém chama-se Jesus Cristo, comigo e contigo. Aí nós vamos descer com Cristo na grande batalha do Armagedon para guerrearmos e, de alguma maneira tremenda e maravilhosa, derrotarmos de uma vez por todas o anticristo, a besta e o falso profeta. Então, o texto está escrito assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está falando aqui o seguinte: irmãos, calma, e aqui ele está falando da grande batalha. Então preste atenção, aqui ele está falando o seguinte: primeiro ainda vai haver o arrebatamento, depois a tribulação e grande tribulação, e aí sim a volta triunfal de Cristo à terra, aí com todos vendo, e os sinais acontecerão. Diz a Bíblia que as estrelas cairão, que vão haver tsunamis, terremotos, vai ser uma loucura no mundo, porque os firmamentos vão se estremecer, porque está descendo o Rei da Glória. Lembra o Salmo? Quem é este, o Rei da Glória? O Rei da Glória, o Senhor poderoso na guerra. E aí o salmista fala: abram as portas, sejam abertas, e sejam abertos os portões da glória. Quem é este, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos? Isso é uma profecia para aquele grande dia, o dia da descida de Cristo à terra. E aí todos vão ver, veja que coisa maravilhosa, não somente Cristo, mas todos nós. Cristo descerá com seus anjos e a igreja para derrotar Satanás e colocar Satanás debaixo dos pés. Ok, gente? E aí, Paulo está falando: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto, né? E o versículo 3 agora: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Olha, gente, presta atenção, gente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando aqui do anticristo. Ele está falando da apostasia. O que é apostasia? As pessoas vão negar a fé, vão desistir. Vão desistir completamente. Quando houver o arrebatamento. Não, primeiro, essa apostasia já começou, mas ela vai ficar fincada após o arrebatamento. Ok? Porque após o arrebatamento, gente, não haverá Espírito Santo na terra. Após o arrebatamento, o Espírito Santo não estará mais na terra. Após o arrebatamento, o povo judeu será aquele povo que vai ser tratado. E aí será a chance dos judeus se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu ouço muita gente falando assim: não, como se soubesse, vai ficar vivo até lá, né? Deixa para lá, se por acaso aconteceu, me entrega a Jesus depois. Gente, eu sempre digo: se entregue a Jesus agora. Se converta agora. Primeiro, a gente não sabe se vai estar vivo naquele grande dia. Segundo, caso estejamos,
não tem Espírito Santo para nos dar forças. Não tem Espírito Santo para agir nas nossas vidas. Quem vai estar governando a terra é o anticristo. Os salvos vão estar com Cristo nas nuvens, na glória, maravilhosamente bem. Ok, é feito o tratado de paz. Então vamos voltar para o texto aqui. Eu sei que Deus está falando conosco. Versículo de número 4. Então o que vai acontecer? O versículo 3, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então as pessoas vão desistir, vão negar a fé e se manifesta o homem do pecado, ou seja, o anticristo, o filho da perdição. Esse é o anticristo, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o anticristo, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então preste atenção. O anticristo, aí é o que você já ouve falar do terceiro templo, do templo que está sendo construído, ou que vai ser construído em Jerusalém, ok? Porque o anticristo vai fazer isso, ele vai se assentar no templo como Deus, vai se julgar como Deus. E o próprio Deus, preste atenção, gente, o Deus Todo-Poderoso, ele permitirá que o anticristo realize coisas imprescindíveis e terríveis para que as pessoas acreditem que ele é Deus, inclusive os próprios judeus. Porque vai ser-lhe permitido a operação do erro. Vocês não estão acreditando? Está escrito na Bíblia. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo continua falando. Deixa eu tentar abaixar aqui um pouquinho, só um pouquinho, gente, para vocês conseguirem ler direitinho. Deixa eu ver se foi tudo aqui certinho aqui, tá? Alguém entende o que Deus está falando aí, gente? Então você pode glorificar Deus por isso. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está falando, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então preste atenção, gente. Coloque no seu coração uma coisa. As coisas, elas precisam acontecer e elas vão acontecer e elas já estão acontecendo. O espírito do anticristo está na terra. Eu não sei se o anticristo já está na terra, mas o espírito dele já está. E desde quando Jesus ascendeu aos céus, o espírito do anticristo já vigora na terra, tá? Só para você poder entender. E agora vós sabeis o que o detém, ou seja, quem o detém? Quem detém ele? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, o espírito do anticristo está na terra. Obviamente, se o anticristo estiver na terra, ele está sendo detido ainda, porque no próprio tempo vai ser manifestado. Que tempo é esse? Após arrebatamento. Ok, gente? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, eu já vou falar daquilo que eu disse, né? Do poder que, infelizmente, o anticristo vai ter com permissão do próprio Deus, tá? Porque já o mistério da injustiça opera. Então a gente já está vendo o mistério da injustiça operando no mundo. Como você está vendo injustiça, né? Não precisa nem dizer, né? Mas somente há um que agora resiste até que seja do meio tirado. E então será revelado o iníquo. Quem? O anticristo. A quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ao que eu falei aqui, a esse cuja eficácia, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Presta atenção, gente. Deus permite. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo terá poder, sinais e prodígios de mentira para enganar. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui Jesus está falando claramente, pelo apóstolo Paulo, o seguinte, que quem achar que vai ficar aqui e vai se entregar a Jesus, está enganado. Não vai ter Espírito Santo para convencer essas pessoas, mas acabou, gente. Então, se entregue a Jesus, apresente a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, esteja com Cristo Jesus, porque Ele é o Deus de toda a glória. E com todo engano e injustiça. E por isso Deus, versículo 11, lhes enviará a operação do erro, como eu falei aqui, né? Para que creiam a mentira. Então, tudo permissão de Deus. O versículo 9 fala assim, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, permissão de Deus.
O versículo 10 então fala assim: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Todos vão acreditar na mentira. Gente, então preste atenção. Mais uma vez eu escuto gente falando: ah, se eu ficar aqui, eu vou... Gente, quem ficar aqui, por acaso, Jesus volta agora e você ficar aqui, já era para você. Se você não for judeu, já era para você. Porque só terá chance o judeu, o restante, tchau. Um abraço. Porque vai acreditar na mentira do anticristo. O próprio Deus vai cegar o entendimento. Vai ter apostasia, gente. Tá claro. Tá escrito. E contra o que está escrito a gente não pode tentar ir contra. Quem pode glorificar Deus por isso? Versículo de número 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ok? Então, que você possa entender e colocar no seu coração e entender que, como a gente está falando aqui dos textos aqui, né? Como a gente está falando aqui daquilo que a gente está ministrando, da gente está falando, está tudo acontecendo e tudo está contribuindo para que as coisas realmente aconteçam de maneira mais drástica. Jesus falou que ainda não é o fim. No entanto, é o princípio das dores. Ou seja, embora não seja o fim, já é princípio de dores. Ou seja, temos que estar ligados. Porque a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, aí sim, seremos arrebatados para estar com o Cristo na glória. Ou Ele voltará para nós. Ou Ele voltará para a tua vida. Ou você vai ser arrebatado, entre aspas, você vai ser levado antes, ou eu vou ser levado antes, ou seja, vamos falecer antes. E se estivermos vivos naquele grande dia do arrebatamento, que sejamos arrebatados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa estar na presença de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Como tem sido difícil estar na presença de Deus. Como os atrativos, até mesmo dentro da igreja, tem tirado gente da presença de Deus. A minha mulher estava me mostrando uma situação que aconteceu no sábado agora, que eu confesso que se eu fosse o pastor dessa igreja, eu estava com vergonha. Ela estava acompanhando no Instagram uma igreja aqui do Rio de Janeiro, não vou dizer de onde é, eu sei que é daqui do Rio de Janeiro, que estava com uma festa à fantasia no sábado passado. E aí o tema era o seguinte: venha fantasiado de um personagem bíblico. Isso aconteceu, tá, gente? Não vou passar aqui porque pode dar problema pra gente. Então, essa igreja aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou falar de onde e o pessoal chamando. Aí foi um monte de gente, literalmente, realmente fantasiada. Só que quando foi esse negócio? Foi sábado, gente. Sábado agora estourou essa situação com os nossos irmãos lá da Terra Santa, que você já sabe qual é o nome. Primeiramente, festa fantasia dentro da igreja. O negócio isso já é um escárnio. Então, veja como estão fazendo a igreja. E eu fico pensando, gente, esse pessoal está brincando de ser crente. Segundo, na pior de todas as hipóteses, quando o pastor soube do que estava acontecendo, gente, cancelado, não tem nada de festa fantasia, porque os nossos irmãos estão sendo vituperados, dilacerados, não tem cabeça. Não dá pra gente fazer uma festinha fantasia dentro da igreja com os nossos irmãos sendo vituperados do outro lado do mundo e a gente aqui comemorando o quê? Vamos fazer o seguinte: venham com as vossas roupas normais, nós vamos fazer agora um período de oração aqui. Era isso que o pastor tinha que ter feito. Mas o pastor manteve a festa fantasia, o pastor manteve a confraternização. Eu, sinceramente, gente, eu vou ser claro com vocês aqui. E aqui eu estou dizendo, em Cristo eu digo a verdade. Eu, como pastor, sábado, se tivesse culto, seja culto de aniversário, seja culto de gratidão, seja culto do que for, gente, o culto hoje era disso, e agora o nosso culto aqui é de intercessão. Sinto muito, se tinha cantor de fora, se não tinha, agora nós vamos clamar pelos nossos irmãos. É o mínimo que a gente tinha que ter feito, e é o mínimo que a gente tem que fazer, clamar pelos nossos irmãos. Porque eles estão lá, meus irmãos. Estão saindo de todos os lugares, indo para lá, para a Terra Santa, que eu não vou falar o nome do país aqui, né? E tá todo mundo lá se alistando, os reservistas, todo mundo indo.
Gente, você está aí há muito tempo, deixa o like abençoado, se inscreve no canal, por favor, comenta bastante, compartilha, tá bom, gente? Em nome de Jesus é de graça. Ajuda a dar engajamento para o canal em nome de Jesus, tá bom? Eu estou aqui falando da verdade, eu sei que Deus está falando contigo em nome de Jesus. Então, assim, a quantidade de igrejas que você está vendo assim, fazendo festinha disso, festinha daquilo outro, festinha daquilo outro. Hoje eu estava comentando, obviamente, né? Minha mulher é a pessoa que eu mais gosto de conversar. E eu estava falando, ó, gente, você sabe qual é o povo? Você sabe qual é o povo que sabe fazer festa? E até para fazer festa, Deus sabe, Deus entende a festa, é o povo judeu. Sabia disso? É o único povo que sabe fazer festa de verdade. Peguem os vídeos aí na internet, aí, peguem os vídeos da internet. Peguem. No aeroporto, os combatentes chegando de toda parte do mundo para se juntarem ao exército do povo santo, e o povo fazendo festa no aeroporto, cantando e dançando no aeroporto. Eles sabem festejar, a gente não sabe. Então a gente está tentando imitar uma coisa que só eles sabem fazer. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Se estiver entendendo, coloca nos comentários aí. A gente faz confraternização, mas festa só o povo de Deus, né? Que eu vou falar que o povo judeu sabe fazer festa. Eles são especialistas em festas. Eles sabem como festejar, nós não sabemos. A gente faz confraternização. A gente acha que está fazendo festa na igreja. Mas quem sabe fazer festa é o povo de Deus. É o povo judeu. O povo de Israel. Ok? Alguém entende o que Deus está falando? Deixa nos comentários aí, deixa o like abençoado, tá, gente? Então a gente está vendo essa quantidade de igrejas brasileiras que infelizmente não se tocou no momento, né, no que está acontecendo, e nem em respeito às diversas pessoas que foram ceifadas, né, crianças, mulheres, idosos, enfim, tanta gente ceifado, vilipendiado, trucidado. Sinceramente, gente, não dá para você fazer festa nessa hora. Você tem que fazer círculo de oração. Você tem que botar a igreja de jejum e de oração, porque é o que o povo santo precisa agora, gente. Do nosso jejum, da nossa oração. Ah, pastor, mas aqui no Brasil já está tão difícil. Gente, aqui no Brasil está difícil, mas está difícil no mundo todo. Se vocês não sabem, gente, tem uma conclamação no mundo todo da outra parte, do outro lado do mal, que está falando o seguinte, ó, quem vocês virem, faz e acontece. Eu não posso falar aqui, porque senão vai cair a live aqui, cai o engajamento da live. Mas, gente, a coisa é generalizada. Então, não dá para você falar assim, ah, pastor, como é que eu vou me preocupar com eles lá, orar e jejuar por eles, se minha vida já está assim? Queridos, em nome de Jesus, o salmista fala, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que fizerem isso. Gente, está escrito, gente. Então, nós precisamos orar para que Jerusalém, para que a cidade do Senhor, para que a cidade santa seja guardada e livre do mal. Para que o verdadeiro povo de Deus, mais uma vez, saia vencedor. E vai sair vencedor, e já é vencedor. Não à toa o apóstolo Paulo fala, né? Mas, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, creia e coloque no teu coração que se nós entendermos o que está acontecendo, nós nos agarraremos mais ainda com o nosso Deus. E entenderemos que pode não ser o fim, mas é o princípio do fim. Ou seja, pode não ser o fim. Jesus falou, calma que não é o fim, mas é o princípio das dores. Se é princípio das dores, o negócio está chegando no fim, porque quando é que começa a dar as dores da mulher de parto? Não é no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, nem no sétimo mês. Talvez no oitavo, né? Oitavo para o nono mês. E aí falta pouco tempo para a criança nascer. Opa! Então aí você tem que se ligar. Agora, na relação do tempo de Deus, ok, o tempo de Deus, um dia, 1000 anos, um dia, tudo bem, ok. Quem sabe essas dores aí demorem mais 1000 anos, ou não, demorem mais 10, 20, não sei, gente. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar, e eu vou insistir com isso, gente, me desculpe. Você de outra igreja está vendo aí, me compreenda, por favor. A gente não pode ficar brincando de fazer festinha dentro de igreja, de ficar brigando dentro de igreja, de ficar disputando cargo dentro de igreja, de ficar fazendo um monte de coisa, de ficar tentando puxar o tapete dos outros dentro da igreja. Pelo amor de Deus, gente.
Tem mais coisas para a gente se preocupar. O reino de Deus é mais importante que isso. Eu vou lhe garantir, quem está fazendo isso dentro de igreja não vai subir, vai ficar aqui. Então você que está agora aí me vendo, ou agora ou depois de muito tempo, prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. E que preparação é essa? Busca, adoração, presença de Deus, seriedade. E agora é tempo de jejum e oração, gente. Agora é tempo de prantear. Agora é tempo de estar alerta, porque os dias são maus. E para a gente aqui no Brasil, não precisa ser profeta, mas já que eu sou profeta, pela misericórdia de Deus, eu vou falar, assim Deus manda dizer, a coisa aqui no Brasil, ela vai piorar a enésima potência, para que muita gente seja descoberta, como Deus já está fazendo muita máscara cair aqui no Brasil. Se é que vocês me entendem. E as máscaras vão cair. Máscara de gente conhecida vai cair, vocês vão ficar apavorados. Tá? Você já está vendo aí, você já está vendo de que lado essa turminha tá. De qual lado eles estão. Eles estão passando pano, de que lado a imprensa tá. Passando pano, dizer que é, que não é, mas pelo amor de Deus. E aí eu fico, mais uma vez, pensando, quantos crentes simpatizam com essa turma que já disse que tem lado. E o lado não é o nosso, é o lado do inimigo, o lado do diabo. E aí tem um bocado de crente, um bocado de crente aí, não, mas não é assim. Quando começa a falar, olha, veja bem, não é assim, amados, não tem essa história de veja bem com Deus. Ou você está do lado do povo santo, ou você está do lado do povo do diabo. Quando eu digo povo santo, da nação santa. Qual é a nação santa que está sendo agora vilipendiada aí, mas Deus está no controle? Ou você está do lado dessa nação santa, ou se você está falando, não, mas veja bem, você está do outro lado. Então tem um bocado de crente que infelizmente, acha que está do lado da nação santa, mas não está. Porque, primeiro, está de brincadeira dentro da igreja. Está de fofoquinha, está de discussão, está de problema. Está puxando tapete um do outro na igreja. Está fazendo festinha disso, festinha daquilo. Gente, é tempo da gente jejuar. É tempo da gente clamar. Não é tempo de ficar de festinha, não. Ok? E outra. É um bocado de crente aí. Bota crente, viu, gente? Eu fiquei abismado. Eu mesmo conheço muita gente. Muita gente que fez a letrinha do amor e, se for falar contra, gente, ficam desesperados. Só falta dar na tua cara. Se essa turma não consegue entender que está do lado do mal, eu só lamento. O apóstolo Paulo fala assim, nem saudais. E eu, sinceramente, eu vou fazer isso. Eu não tenho mais assunto com essa turma porque não consegue nem nos ouvir. Tá dando para entender a gravidade, gente? Porque o lado os lados já foram escolhidos. Toda a esquerda brasileira já escolheu o lado contra a nação santa. Ora, bolas. Se todo o lado da esquerda brasileira, se todo o lado dos movimentos LGBTQYHJLMNPQ, já escolheu o seu lado. Engraçado que esses caras escolhem um lado e eles não sabem, né? Mal eles sabem o que essa turma de fundamentalista maluco faz com esse pessoal aí, né? Eles são loucos, eles são tão contradizentes que, para se levantar contra o povo de Deus, eles ficam a favor daqueles que querem, na verdade, esses sim querem acabar com eles, né? Mas enfim, então todo esse lado, toda essa turma já escolheu o lado. Aí é que eu vejo um monte de crente apoiando essa turma que já escolheu o lado. Então está junto. Se está junto, está indo contra o povo de Deus. Se está indo contra o povo de Deus, tornou-se inimigo de Deus. Se é inimigo de Deus, vai cair junto com eles também, em nome de Jesus. Então eu quero dizer claramente, quem se julga crente nessa história está se colocando ao lado daqueles que estão passando pano para os terroristas. Se é crente, está assinando embaixo também. Eu só lamento. Vai pagar o preço diante de Deus.